Olá, meu nome é Timóteo, seja mais do que bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso sobre VBA, entretanto sobre designer de VBA. É o nosso segundo vídeo que fala sobre isso. Rapidinho, eu já retorno após a nossa vinheta. Aguarde aí. Vamos lembrar aqui, um pouco antes de nós darmos início aqui na produção propriamente dita, de designer, de fazer o design do nosso formulário, quero voltar a falar de novo, lembrar a você, de repente você é novo aqui no canal, novo no vídeo, não viu o vídeo anterior. Design. Design é uma palavra um pouco geral, no primeiro vídeo nós falamos sobre isso lá, você pode dar uma olhada, inclusive eu indiquei um link mostrando ali um local de uma página que trata bem desse assunto, que fala bem sobre design. E o interessante é que ele, quando ele diz ali sobre design, ele fala que envolve várias situações o design. Envolve pessoas, envolve ambiente, envolve desenvolvimento, envolve planejamento. E design justamente é isso. Você ser um programador designer significa que você é aquela pessoa que também vai trabalhar no front-end, não só no back-end, lá, fazendo a programação do formulário, colocando o formulário, fazendo os códigos, a codificação para interagir com o formulário. Mas você vai ser também aquele que vai trabalhar no front-end, aquele que vai se preocupar com a forma como o usuário irá ver o seu sistema. Isso é de fundamental importância. Até mesmo porque os olhos é que compra as coisas, né? Aquilo que você vê. Quando há beleza naquilo que você está vendo, você sente prazer em adquirir aquele produto, não é verdade? Imagine você comprar um celular, tudo bem, se você é um cara nerd, um cara de tecnologia, o que é muito pequeno, é a minoria das pessoas que são assim, não vai se importar tanto se for comprar um celular e for feio, mas ele tiver alta capacidade de memória, uma alta resolução de gravação e enorme espaço para armazenar informação, isso aí não é sua preocupação, então você vai comprar. Mas as pessoas não. As pessoas para quem nós produzimos os sistemas, elas vêm com os olhos, elas compram pela beleza daquilo que ela está vendo. Então, quando ela vai comprar um celular, o celular tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso. Depois é que ela vai se preocupar, se é que vai se preocupar com a capacidade de memória, se ele é compatível, se ele é Apple, se é Android, essas coisas. Vai comprar uma televisão, a primeira coisa que você vê é se ela é bonita, se ela tem um design bonito, se ela vai se encaixar com os móveis da sua casa. Pelo menos as mulheres são assim, né? Os homens nem tanto. Mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte: há uma importância muito grande no design dos formulários, no design de um sistema, porque é através do design que você vai dar a primeira impressão do seu sistema. Se ele for feio, por melhor que ele seja, você já colocou uma barreira, uma resistência para a pessoa adquirir o sistema, para o seu patrão, para o seu associado comprar a sua ideia, para o seu chefe de departamento comprar a sua ideia, entendeu? É a primeira barreira. É o design, é a beleza. Mas o design não para por aí. Há a questão de interatividade do usuário com a sua interface. Ela precisa ser intuitiva. E aí é onde nós entramos, principalmente, na intuitividade da manutenção, do manuseio do seu sistema. Se o seu sistema não for intuitivo, se ele não, numa primeira impressão, ele não causar que é fácil de trabalhar, você já perdeu ali o usuário, você já vai perder o tempo, você já vai causar outra grande barreira, que é a demora para entender o seu sistema. Então, um dos papéis principais, vamos dizer que é o segundo. O primeiro é uma beleza que você vai ter que gerar, tentar colocar ali no seu sistema. E o segundo é essa interatividade, essa intuitividade que você vai ter que causar no seu sistema. É você, como designer, saber colocar cada coisa no seu lugar. Você não pode simplesmente chegar e espalhar os objetos, os controles num formulário. Não, você precisa colocar num padrão, onde as pessoas estão acostumadas a ver. Se for no nosso país, na área ocidental, que somos nós que fazemos parte, é uma forma de ler de cima para baixo, da direita para a esquerda. Se são os orientais, já é diferente, é da esquerda para a direita, tem todo esse detalhe. Então, tem que haver essa preocupação na hora de fazer. Um detalhe de um designer, por exemplo, quando você vai estudar para fazer design, é justamente saber, numa interface, onde é o primeiro lugar que a pessoa olha. E o interessante é que o primeiro lugar que a pessoa olha quando ela vai olhar num site, por exemplo, num sistema, é o lado esquerdo.
do formulário. Então, se você quer uma coisa mais importante, que a pessoa bata os olhos e veja, o lado esquerdo do formulário, tá? Ou canto superior direito também. Nunca vai ser a parte de baixo, nunca vai ser a parte de baixo. Então, as coisas menos importantes vão na parte de baixo. Então, é preciso estar atento ao que é ser um designer. Então, ser um designer é aquela pessoa que vai trabalhar no front-end do sistema, ou seja, na parte visual do sistema, e que há uma grande responsabilidade para o designer. Às vezes eu acredito que é maior do que aquele que trabalha no front-end, aquele que vai programar. Porque se o designer não souber colocar cada coisa no seu lugar, não souber combinar as cores com a identidade da empresa que vai lhe passar, se o designer não saber trabalhar isso, o sistema já está meio caminho de fracasso. O sistema já está meio caminho de não funcionar, de não ser aceito. Então, a primeira parte para ser aceito de um sistema é a parte do design. Tudo bem? Deu para você entender isso? Vamos aqui então na minha tela. Eu estou com o meu Office 2019, tá? Lembrando que eu posso acessar aqui o nosso VBA através da opção de guias. Não está aqui, que é guia desenvolvedor, que eu vou no menu arquivo, vou lá em opções, vou lá em faixa de opções e coloco aqui a guia desenvolvedor. Pronto, ela vai aparecer aqui, a nossa guia desenvolvedor, com todas as opções de trabalhar o VBE, de ir para o VBE, que é a nossa plataforma de conversa com o VBA, de trabalhar os projetos que iremos fazer. Num outro vídeo anterior, tem um vídeo que eu postei, que eu ensino como você colocar, fazer uma guia especificamente sua, só para você trabalhar com os seus formulários quando você os cria. Tá? Vai uma boa dica você dar uma olhada lá. Eu clico no botão Visual Basic aqui, ele já vai para a tela Visual Basic, ou então eu aperto Alt F11 do meu teclado da combinação, também vou para a área de Designer. O que eu quero mostrar para você aqui é um design que eu fiz aqui de um projeto que é um aprendizado de idiomas, tá? Volta aqui para mim de novo. Nunca é pouco falar sobre isso, mas lembre-se, antes mesmo de eu sentar em frente a um computador, antes mesmo de eu sentar no computador, no meu notebook, no meu laptop, e começar a digitar a minha programação, eu preciso tomar posse de algumas coisas. E uma delas eu preciso tomar posse do briefing. Tá? Eu já tenho que ter dado uma visita, ter ido visitar o meu parceiro de trabalho, aquele que vai ser meu cliente, aquele que vai ser meu parceiro na jornada de desenvolvimento do sistema. Eu tenho que ir lá conversar com todas as pessoas responsáveis pelo sistema, que querem o sistema. Perguntar a eles como é que vai ser o nome do sistema, qual vai ser a cor do sistema, qual é a cor que a sua empresa trabalha, qual é o logo da sua empresa, o que é para o sistema fazer, vai ter cálculo, o que vai ter. Nesse meu sistema aqui de aprendizagem de informação de línguas, de idiomas, eu sentei lá com os proprietários e perguntei, olha, o que vocês querem desse sistema? E eles me disseram, Timóteo, eu preciso que o sistema faça o seguinte, eu preciso que ele faça isso, 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 ele vai dar para a pessoa a opção de escutar o áudio americano e o áudio britânico, e ver a diferença de pronúncia do áudio americano para o áudio britânico. Essa é uma parte do sistema deles. Então eu vou desenvolver essa primeira parte que eles pediram para fazer e ver se depois eles vão desenvolver mais alguma coisa. Então eles querem colocar esse sistema para que a pessoa possa ter essa possibilidade de fazer isso. Então esse é o meu briefing. Peguei lá o logo da empresa, peguei as cores que eles trabalham e para fazer. Chegando em casa eu sentei, aí vem a parte do algoritmo, que é fazer propriamente escrever tudo aquilo que eu vou programar, a ideia do que eles querem, como é que vai ser, quais controles eu vou usar, quais comandos eu vou usar, os possíveis erros que podem gerar. Essa é a parte de algoritmo. Tá? Mas também eu tive que fazer a parte de briefing separado, o briefing de design. Tá? O que é o briefing de design? O briefing do designer é a parte justamente de perguntar que imagens ele quer trabalhar, se eles têm aquelas imagens, se eles têm imagens próprias, se eles vão querer colocar a imagem da escola, se eles têm o áudio próprio, se eu vou ter que pesquisar esse áudio, baixar o áudio, se tiver o áudio próprio é deles mesmos, é de pessoas nativas. Esse é o briefing que eu faço da empresa. E há também o algoritmo do design, que eu chamo algoritmo do design. O que é? Desenhar a tela, é fazer a tela, mostrar para eles, é fazer um croquete ali do desenho, uma prévia daquilo que vai ser usado, tá? E mostrar para a pessoa. Se ele gostar e aprovar, aí então eu começaria a fazer, pesquisar aquilo que eu preciso fazer para começar a desenhar. Então, isso é de fundamental importância. Eu não posso chegar, sentar e fazer. Logicamente que dependendo da sua experiência de programação, da sua experiência de vida, daquilo que você faz, você poderá
adiantar muitos passos na hora de fazer a sua programação. De repente você já é avançado. Eu mesmo, muitas das vezes, dependendo do sistema, já sento, vou e faço. Aí eu já construo sem precisar passar pelo processo do briefing, sem precisar passar pelo processo do algoritmo. Sento e faço, porque eu já sei, já está na minha cabeça, já estou acostumado a fazer aquilo. Mas eu não aconselho fazer isso, não. É bom você desenvolver, é um bom hábito você fazer isso, tá? Até mesmo porque quando você vai armazenando essas informações, o script lá, o briefing da pessoa, o algoritmo, o sistema, quando lá na frente tiver algum problema e eles te acusarem de alguma coisa, você tem lá. Inclusive, é bom quando você desenvolver o seu briefing, isso eu não tinha falado ainda não, mas uma forma de você se proteger como desenvolvedor fez o briefing, fez no papel, ele escreveu, peça para que as pessoas que participaram da reunião e concordaram assinem e confirmem que aquele briefing foi feito por eles. Tá? Não satisfeito, escaneie isso e mande uma cópia por e-mail para a pessoa, porque aí você se resguarda. Você também tem um e-mail como uma documentação sua. Documentar aquilo que você conversa, aquilo que você faz durante o processo de desenvolvimento de um programa, ajuda e muito. Tá? Você se precaver, você registrar o que está sendo feito, mandando partes por e-mail, colocando partes em outros tipos de documento, impresso, assinado, isso vai ajudar você a ter menos problema no futuro, porque a mente é fraca, as pessoas esquecem, tá? Lá na frente a pessoa pode esquecer que tinha te pedido para fazer daquele jeito. E você pode chegar e mostrar, não, está aqui, você escolheu assim, sensado. Se tiver que alterar, você pode cobrar separado isso. Então, a documentação dos diálogos entre você e a pessoa e o seu parceiro de trabalho ajuda muito na hora de você desenvolver o sistema, de você não ter dor de cabeça no futuro. Então vamos lá, o que esse sistema faz? Vou clicar aqui no Play, quando ele roda, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é esse aviso. Este aplicativo está prestes a inicializar controle ActiveX que podem não ser seguros. Se você confia na origem deste arquivo, selecione OK e os controles serão inicializados, usando as configurações atuais do espaço do trabalho. O que significa isso? Olha aqui para mim de novo na câmera, direto aqui nos meus olhos, é o seguinte. Para desenvolver esse sistema, lembra, se você já me acompanha muito, já viu os meus outros vídeos, sabe que eu falo que o VBA também permite você trabalhar com vários tipos de arquivos, dentre eles o de áudio e vídeo e de imagem, que é o que nós vamos trabalhar aqui, mas especificamente o de áudio que nós vamos trabalhar, porque a pessoa precisa escutar o som daquilo que é a proposta do programa. A proposta do programa é ouvir o áudio em americano e ouvir o áudio em britânico e ver a diferença dos dois para uma mesma palavra, para um mesmo item, tá, que vai ser trabalhado. Para isso, o VBA nos permite utilizar o Windows Media Player, que é um controle que faz parte do Windows Media Player. Você pode inserir isso no seu projeto. Ele é um controle ActiveX. Eu inseri no meu sistema aqui, no meu formulário, esse controle ActiveX na minha programação. Por conta disso, ele está dando esse aviso. Olha, você está usando um controle ActiveX personalizado. Então, você está ciente disso? Por quê? Lembre-se, um controle para um formulário, um controle de ActiveX para o VBA, ele pode ser desenvolvido por programadores e cada programador tem a sua intenção. Às vezes você pega um controle na internet, você não sabe qual é a origem dele, então é uma obrigação do VBA, dos programadores, te avisarem sobre isso. Se você tem certeza que aquele controle não é um cavalo de Troia, não é um vírus que vai contaminar o seu computador, então você pode utilizar. É isso que ele está fazendo, é um modo de segurança que o Microsoft Office usa para te ajudar. Você pode desligar isso? Pode, mas é bom sempre deixar, para que você saiba disso, tá? E você vai precisar saber disso para que você possa explicar isso para o seu parceiro de trabalho, lá para o seu cliente, por que aparece essa mensagem. Mas você pode desativar também para que não fique aparecendo para ele toda vez que executar o programa. Mas essa mensagem está dizendo isso, que eu estou usando o Windows Media Player no meu sistema e que ele é um controle ActiveX e todo controle ActiveX traz certo perigo para o seu sistema. Entendido isso? Basta eu clicar em OK e ele vai então rodar o meu programa. Você veja que ele está rodando aqui, tá? E aí praticamente não tem nada na tela, só esses dois baús aqui. Quando eu clico aqui na caixa plástica dos Estados Unidos, ele me mostra os itens. Quando eu clico também no ele mostra o mesmo. Você vê que movimenta, tá? Eu deixei para ele movimentar diferente, porque eu tenho duas propostas nesse programa. Eu estou trabalhando, estou mostrando para o cliente. Se ele vai querer que, quando eu clicar aqui, apareça o objeto dos Estados Unidos, e quando ele clicar aqui, ele vê os objetos que vai levá-lo à linguagem britânica, ao idioma britânico. Tá? Eu estou vendo aqui. Então, por enquanto, eu deixei aqui nos Estados Unidos.
E a outra proposta é, quando eu clico em um dos objetos, ele vai para itens específicos daquele objeto. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, nos lápis, aqui no cestinho de lápis, no meu porta-lápis, ele vai fechar a tela, você vê que ele fechou a tela principal, tá? Ele sumiu com a tela principal, e abriu a tela com esses objetos do escritório, do Office. Tá? Então, todos os objetos que tem aqui no Office, olha só, tá vendo? Quando eu paro o mouse em cima, ele fala que é uma estátua, fala em inglês, é lógico, né? Mostra uma pedra rolante, round stone, um painting, aqui glass container, outro glass container, drawers, gavetas, books, bottle, chest, que é um baú, bag, monitor, screen, tá vendo? E olha aqui o detalhe, quando eu paro o mouse, nesses outros aqui eu não programei ainda, mas aqui já fiz a programação. O banco, por exemplo, que é stool, ele aumenta o objeto, tá vendo aqui? Ele traz o objeto para frente e fala o que que ele é. O mouse, por exemplo, o teclado, tá? Caixa de som direita, caixa de som esquerda, a luminária, e ele fala o nome que é. Quando eu clico num item, por exemplo, que é este, ele abre para mim aqui uma janelinha do player, que ele vai tocar para mim ou áudio americano ou áudio britânico. Se eu tentar clicar, veja que não tem nada escrito aqui em cima, se eu tentar clicar aqui, e sem ter escolhido um idioma, ele fala para mim, olha, você precisa selecionar o idioma. E aqui na tela, também na janelinha, em cima na barra de menus aparece, olha, seleciona o idioma. Se eu clicar em US e dar um play, ele toca e mostra aqui, ó, screen, americano, e quando eu ponho no britânico, ele põe áudio tocando screen britânico e toca o áudio para você. Então você veja que são várias, quando eu fecho aqui a janela, ele traz de volta a minha janela principal, certo? Vou fechando aqui. E, na verdade, você vai ver hoje como que eu consegui fazer com que essas imagens, tá vendo? Elas sumissem lá na tela e aparecessem aqui. Vai ver que é uma imagem única que eu trabalhei, tá? Você veja que eu trabalhei com as cores vermelha, azul, que são as cores americanas, logicamente, britânica, também é do próprio cliente. Ele usa essas cores aqui para a sua escola de idiomas, tá? Então eu trabalhei dentro das cores do cliente, tá bem? É o ID do cliente, a identidade da empresa, né? A única coisa que eu não pus aqui ainda, que eu não coloquei, foi o logo da empresa. Porque, na verdade, o logo da empresa é a bandeira americana, tá? E a bandeira britânica, as duas juntas. Tá? Então, não vi necessidade de colocar, porque ele já mostra isso através da própria imagem, tá bem? Mas você poderia colocar aqui no alto direito ou no alto esquerdo para o seu cliente. Observe que no meu user form aqui não aparece nada, mas quando eu carrego, ele vem lá, ó, LS, US, UK. Language Learning System from US and UK. Tá? Esse aqui é na programação que eu faço isso. Está bem? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos desenvolver um sisteminha então, para nós vermos. Vamos analisar que eu tenho 3 projetos aqui, 3 formulários, e tenho um módulo principal também. Tá? Mas isso aqui é para o próximo vídeo que eu vou falar e eu vou comentar, só para você saber que esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, o design dele, fazendo a parte de design, eu irei fazer o programa num outro vídeo, então você já vai estar ciente de como funciona. Vamos lá então. Vou abrir um programa novo, está aqui, uma planilha nova, veja que está o Plan 1 aqui. Alt F11 para eu ir para a tela, veja que eu não tenho nenhum formulário. Tá? Como é que eu insiro o formulário aqui mesmo? Eu insiro indo aqui no menu do projetos aqui, olha. Venho aqui em cima e ponho Use Form. Ele adiciona um formulário para mim. Vou maximizar esse formulário. Pronto, ele maximizou toda a tela, preencheu a tela do computador para mim. Tenho aqui a caixa de ferramentas que automaticamente abre toda vez que eu seleciono um formulário, que eu adiciono um formulário. Tá? Isso quando eu estou no início do projeto, pelo menos. E essa caixa de controle, ela pode ser colocada em qualquer lugar. Vou colocar por enquanto ela aqui do meu lado direito. Lembrando que é na caixa de controle de ferramentas, na caixa de ferramentas, que eu tenho os controles que vão ser utilizados para inserir no formulário. Lembre-se, nenhum formulário por si só é muito prático. Eu posso usar só o formulário? Posso. Mas ele não é prático. Depende do que eu vou fazer, eu preciso de outras coisas para interagir com o usuário, certo? E é através da caixa de ferramenta que eu vou interagir com o usuário. Você vai ver que a gente vai precisar inserir aqui, ele não vem como padrão, inserir o nosso Windows Media Player, que é o controle para eu poder manipular o áudio, certo? Eu faço isso como? Através da caixa de ferramentas, tá bem? Esses controles eu vou pondo no formulário e eu posso então conversar com o usuário. Ele vai poder dar um clique, ouvir a música, vai poder dar um clique, assistir o vídeo se houver vídeo. Essa é a função do controle quando eu ponho lá, essa interação que eu vou ter com o usuário, certo? Lembrando que nós temos uma caixa aqui de propriedades, tá? A caixa de propriedades
no nosso sistema, ela nos ajuda em tempo de execução de modo de design, que é isso que nós estamos aqui na tela. Observe que nós estamos no modo de design. Tá? Esses pontinhos aqui, a caixa de ferramenta, então essa parte todinha aqui do VBE, nós estamos no modo de construção, de design. Se eu apertar o F5, ele vai rodar para mim aqui a tela, já não estou mais no modo de design. Aqui eu já estou no modo de execução, não estou no modo de design, certo? Quando eu volto lá, aqui é o modo de design. Então, quando eu estou nesse modo de design, eu vou trabalhar as propriedades dos objetos, nessa caixa de controle, a cor, a fonte, o tamanho, a largura, a altura, a cor de fonte, o tipo de fonte que eu vou trabalhar, as dicas que eu vou dar por aquele controle, se vai ter scrubbar ali para poder rolagem nos textos, tudo isso no modo de desenvolvimento eu uso a minha caixa de propriedades. Entretanto, eu também posso invocar essas propriedades na codificação, está bem? Nós vimos no vídeo anterior como nós fazemos para adquirir as imagens que nós queremos. Nós temos um site que nós chamamos ele de pixabay.com. Pixabay.com é um site que tem vários tipos de imagens gratuitas, tá? Para trabalhar na internet. Você pode usar essas imagens, a maior parte delas, nem todas, não confie muito. É bom você sempre fazer uma pesquisa primeiro, mas a grande maioria delas permite que você use sem direitos autorais, sem problemas de ter que pagar direitos autorais. Tá? Para alguns testes pode ser bom. De repente você não encontra imagem que você prefira pagar o banco, se o seu parceiro que você está desenvolvendo o programa quiser, ele pode pagar. Vou digitar aqui idiomas, foi o que eu fiz para achar aquela imagem. Veja que ela aparece aqui, ó. Dou um clique nessa imagem, e ela já fica selecionada, tá? Você veja que todos os objetos estão nela. Olha só, eu vou criar então, fazer um download da imagem, eu posso clicar aqui em Free Downloads. Essas três primeiras opções, ele sempre coloca para você o maior arquivo que você pode baixar sem você se inscrever no site, tá? Você pode se inscrever no site para você poder baixar uma imagem maior, tá? É gratuito, você só tem que fornecer um e-mail seu, se logar com esse e-mail com a senha que você vai criar. Eu não preciso, que eu vou trabalhar com esse tamanho mesmo, então basta que eu clique em download, confirmar que eu não sou um robô, logicamente. Depois de confirmado, eu posso fazer o download da imagem. Tá? Aí eu coloco ela dentro do arquivo que eu precisar. Eu vou criar aqui na minha área de trabalho, um novo documento, vou chamar idiomas. Vou salvar dentro desse idiomas, tá bom? Observe que o tipo de imagem é JPEG. Muito bem, ele salvou. Eu só tenho que agora pegar a minha pasta, idiomas. Está aqui a pasta que eu salvei com o meu arquivo. Tá? Agora, para mim aqui de novo, uma imagem, eu preciso trabalhar numa imagem e eu preciso de software para isso. O software de edição de imagem que nós, por enquanto, iremos trabalhar vai ser o Photoshop. Tá? No caso, eu tenho o meu Photoshop, o CC 2019, que é o que eu estou trabalhando. O seu pode ser mais antigo, ou você pode até não ter. Mas você pode, como eu disse no vídeo anterior, você pode ir lá no site da Adobe, baixar a versão gratuita, que você pode usar por um tempo, se não me engano 30 dias ou mais, você pode usar por um tempo esse programa e você vê se você vai gostar dele, ou você pode editar isso direto numa outra ferramenta como o GIMP. O GIMP, por exemplo, é gratuito e ele faz quase tudo que o Photoshop faz. Eu trabalho com o Photoshop porque já estou acostumado, é uma ferramenta que me traz praticidade, eu não vou... E tem recursos que lá tem que no GIMP não tem, e outras ferramentas não tem. Por isso que eu utilizo. Vou iniciar então meu Photoshop para poder nós editarmos, tá? Timóteo, eu posso fazer isso no MS Paint? Pode. Tem lá seus limites, mas dá para fazer muita coisa. Principalmente converter imagens de um tipo para outro, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós podemos converter do JPEG para um PNG, para outro tipo de imagem, tá? Mas ele tem lá seus limites. Tem outras ferramentas gratuitas que você pode usar também, ok? Muito bem, eu estou aqui no meu Photoshop. Vou no meu arquivo abrir. Tá? Vou dizer para ele que é no meu computador que eu quero a imagem e dou o caminho para ele que é na área de trabalho de idiomas e quero trabalhar com esta imagem. Tá? Eu vou levar em conta que você não sabe trabalhar com Photoshop, tudo bem? Se você souber, então, só você ir pulando mais para frente aí o vídeo e não seta mais para frente que você vai dar continuidade. Mas para você que não sabe, eu vou no passo a passo, como se você não souber. Primeira coisa que ele vai fazer aqui, essa mensagem é padrão, geralmente é perguntando sobre as cores que você vai trabalhar. Só clica no OK e prossiga
na edição. Aí mostra, no meu caso ele mostra essas duas telas, tem uns que não mostram. Vou minimizar aqui, esconder para que eu possa trabalhar melhor. Só explicando aqui. O Photoshop, como quase todos os programas profissionais de edição de imagem, eles trabalham com aquilo que é chamado de camadas, tá? O que são camadas? É preciso você entender isso, porque o sistema de camadas é o que vai ajudar você a trabalhar melhor a edição de uma imagem, a fazer uma criação de imagens. Lembre-se que nem sempre, que é o nosso caso aqui também, que essa imagem que eu tenho aqui, eu não tenho outro item, eu vou ter que fazer vários itens, criar esses itens e depois montá-los. E é isso que a camada permite que você faça. É como se você tivesse vários papéis de plástico, celofane, plásticos, aquelas folhas de sulfite plástica, sabe? Aquelas lâminas, achei o nome, desculpe, lâminas. É como se você tivesse várias lâminas e você desenhasse sobre essas lâminas. Numa lâmina você desenha uma coisa, na outra você desenha outra. Aí você junta todas elas uma sobre a outra e os desenhos ficam parecendo um só. Tá? Essa é a ideia de camadas. Tudo bem? E o Photoshop trabalha com camadas. E quando você abre uma imagem no Photoshop pela primeira vez, uma imagem tipo JPEG, por exemplo, essa camada vem travada. É preciso que nós destravemos essa camada. Vamos ver como? Eu destravo uma camada, vindo aqui onde ela aparece, e tem um cadeadinho. Só dar um clique no cadeado, pronto. Quando não tem um cadeado, eu posso agora trabalhar essa imagem, editá-la, recortá-la e fazer o que eu quiser. Tá bem? Eu posso ampliar o desenho aqui, não ampliar a imagem, o tamanho da imagem. Dar um zoom na imagem, segurando a tecla Alt e usando o ruler do meu mouse. Ele faz com que eu aumente, tá vendo? Onde o mouse está, o ponteiro aqui do mouse está, é onde ele vai dar o zoom, tá vendo? Quando eu paro o mouse aqui no canto, na estrela, ele vai dar o zoom aqui, tá vendo? Existe uma tecla de atalho que eu posso colocar a imagem já centralizada na minha tela. É o Ctrl 0. Aperto o Ctrl 0, ele coloca a imagem para mim no centro da tela, tá vendo? Do lado esquerdo eu tenho diversas ferramentas aqui, ó, do lado esquerdo. Essa primeira que é de seleção, tá? Que o mouse fica desse formato. Esse segundo nós vamos usar muito, que é o de corte, ó. O de seleção, então você seleciona de forma retangular ou forma circular. Nós temos a seleção também irregular, essa aqui é uma seleção regular, e essa é regular. Nós temos também aqui um carimbo, são ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Observe uma coisa, que eles têm uma setinha do lado, tá? Quando eu clico no botão esquerdo, eu seleciono a ferramenta. Quando eu clico no botão direito, eu seleciono dessa ferramenta o tipo que eu quero. Então, se eu não quiser uma seleção regular de retângulo, quiser uma circular, eu seleciono aqui. É como nessa a nossa seleção de ferramenta de laço. No laço eu tenho um laço automático, eu tenho um laço poligonal que eu posso fazer à mão livre e o laço poligonal que eu vou trabalhar, que ele vai automaticamente se conectando ou coisa. Nós vamos usar o poligonal, o segundo item aqui, ó, tá? Que é o livre. Muito bem, nós vamos então aqui fazer o seguinte, nós vamos selecionar esses objetos que estão aqui na tela para recortar, para retirar e fazê-los separados, como ficou a nossa outra imagem. Ficou somente a parte de fundo, só essa aqui, a estante, e os dois baúzinhos aqui plásticos, tá? Os dois cestos plásticos aqui. E também não tem esse logozinho. Para remover esse logo, o que nós podemos fazer? Usar a ferramenta de carimbo. Tá? Observe que ele fica esse círculo, esse ponteirinho aqui, ó, quase o tamanho do olho, tá vendo? Eu posso aumentar esse círculozinho, tá? Ou reduzir. Aqui tá, se eu vier aqui no tamanho, tá vendo? Eu posso aumentar o tamanho aqui, ó. Ok? Basta apertar a tecla Enter que o tamanho aqui aumentou. Existe uma forma de fazer também um atalho, que é usando chave para reduzir, chave aberta e chave fechada para reduzir, aumentar, tá? Eu vou usar aqui esse tamanho, por exemplo. Como é que funciona o carimbo? Você vai num canto que você... Carimbo nada mais é do que copiar uma cor de um lugar e pintar o outro lugar. Eu vou copiar uma cor daqui para pintar em cima disso aqui. Como que eu faço isso? Eu paro aqui onde eu quero, seguro a tecla Alt, ele muda o ponteiro, está vendo? Que é para eu poder selecionar a cor. Dou um clique, continuo com a tecla segurada, depois do clique, e vou arrastando um pouquinho para frente, solto o Alt, que é a distância que eu dei, e começo então agora a pintar a imagem, tá? Na cor que eu selecionei. Vou dando cliques, tá vendo? Ele vai copiando as cores. Observe que o X do lado esquerdo é de onde ele está pegando a cor para pintar, está vendo? Aí você vai falar, mas Timóteo, está parecendo que ficou aqui uma mancha, né? Exatamente, você vai ter que trabalhar agora de forma que você possa esconder essa mancha, tá? Tá vendo? Você vai fazendo aí uma jogada
de forma que você possa simular essa mancha, deixar ela um pouco mais imperfeita. Tá? Por exemplo, aumentando aqui o tamanho, a circunferência, eu posso... Ixi, não. É um pouco trabalhoso, Timão? É um pouco trabalhoso, com certeza que é. Tá? Mas é o que vale a pena fazer. Você vê que no final fica agradável demais o que você faz. Pronto. Deu para esconder bem. Tá? Não seja... Olha, quando se trata de design, o designer ele não pode ser assim... Você tem que fugir a tentação de ser perfeccionista. Tá? Muito cuidado. Lógico, quanto mais perfeccionista você é, melhor vai ficar o seu trabalho, mais bonito fica. Mas você precisa calcular o custo-benefício das coisas. Tá? Nem sempre o custo-benefício vai ser de você gastar um tempão para arrumar uma imagem, gastar aquele tempão para você fazer aquilo, e para uma coisa que, se tivesse bom, não precisava ser excelente. Entende? O cliente não vai perceber. Você que está trabalhando, nós que somos designers, você que vai começar, se você está se envolvendo nisso agora, você vai ver que seus olhos começam a tomar agora uma forma diferente. Você começa a ver coisas que você não via antes, começa a ver detalhes que você não via antes, começa a ser mais detalhista com os pixels da imagem. O seu cérebro, quando você olhava para uma imagem, ele não via detalhes, ele viu todos a imagem. Agora, como designer, você começa a ver os detalhes que compõem aquela imagem. É como quando você vai no museu para ver uma obra de arte, aqueles que estão acostumados com obra de arte, ele vai lá ver os pedaços que compõem uma imagem, que compõem um quadro, é aquilo que identifica um artista. Não é o quadro só todo, mas todos os detalhes que compôs. É isso que mostra as características e personalidade de um artista quando ele vai fazer a sua obra. Então você precisa fugir da tentação de ser muito perfeccionista. Você tem que, às vezes, pesar na balança se o bom é o excelente. Tá? Às vezes o bom é o excelente. E olha, um ditado que eu costumo usar muito é que o ótimo estraga o bom. Ah, Timóteo, o que é isso? O ótimo estraga o bom. Você começa a fazer uma coisa, aí você preza pela qualidade, pela perfeição, nos mínimos detalhes e faz. Fica ótimo. Mas você não se deu conta que você perdeu muito tempo, você às vezes perde prazo e você vai ter que pagar o preço num outro lugar. Ah, nós que trabalhamos com o sistema, nós temos prazos para entregar. Prazo para começar e prazo para entregar. Se você não entrega o seu produto no prazo que você estipulou, você é um mau profissional. As pessoas começam a ver você como um enrolador, um enganador. E isso não é bom, isso acaba com a sua imagem. A sua imagem precisa ser zelada. Por isso que você tem que... Se você é um perfeccionista, você gosta das coisas perfeitas, a primeira coisa que tem que fazer já é convencer o seu parceiro, aquele que vai trabalhar com você, aquele que te contratou, o seu cliente, de comprar as imagens, ou de você tirar as imagens, ou contratar um fotógrafo para fazer aquilo que você quer. Você imagina o que você quer. Nesse caso aqui, por exemplo, dessa imagem que eu trabalharia, o que eu faria? Contrataria alguém, montaria isso aqui, tirava a foto da parede, depois colocaria os objetos, tiraria as fotos separadas, no estúdio separado os objetos, e aí eu faria a montagem aqui. Assim que o tempo seria muito melhor. Tá entendendo? Neste caso, o cliente meu não tem dinheiro, ele tem pouco dinheiro, e ele pediu que eu gerasse as imagens para ele. Então eu estou vendo o custo-benefício. Tá? Lembre-se, os olhos do seu cliente não são seus olhos quando se tratar de design. Tudo bem? Entendido isso? Espero que você não tenha entendido errado o que eu estou falando. Tenha visto a coisa boa do que eu estou falando, tá bem? Não ser detalhista não significa que você é um péssimo profissional. Pelo contrário, você é um bom profissional quando você sabe equilibrar essas coisas. Equilibrar o tempo, prazo, qualidade, tudo isso é importante, tá bem? Vamos lá. Ficou bom aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou remover esses objetos de cena. Como é que eu faço isso? Usando a minha ferramenta de laço. Aí eu clico na minha ferramenta de laço, escolhendo a segunda opção, tá bem? Não vou falar aqui de cada uma delas, conforme a gente for trabalhando, eu falo para você qual que é melhor. Por enquanto, saber que tem 3 opções aqui, já está de bom tamanho. Eu seguro a tecla Alt e, estando sobre a imagem que eu quero recortar, eu vou ampliando ela, até onde eu julgar que a imagem me pareça fácil de recortar, está vendo? É importante que você corte em volta da imagem, tá? Evitando o fundo vermelho, está bem? Porque o fundo vermelho ele não vai ser bom lá no nosso Excel. Aqui no Excel, no VBA, você vai ver aqui dentro do VBA que há muito limite. Tá? Ó, lembre-se, o VBA não é um programa feito para de melhor coisa. O forte deles não é design, tá? Já vou te avisando, não é design.
você às vezes vai ficar um pouco frustrado com o resultado do seu trabalho, mas porque não é uma ferramenta. Mas, entretanto, é boa, dá para trabalhar, é convincente, tá? Então, apegue-se a isso. E o vermelho não é uma cor boa aqui de fundo para trabalhar com o nosso objeto. Nós vamos ver isso mais para frente, você vai entender por quê. Só saiba disso. Então, eu vou pegar aqui entre a cor vermelha, vou dando um clique, ó, tá vendo que eu dei um clique e ele fez um ponto no local que eu cliquei. Aí eu vou, então, posso ir para onde eu quiser, tá vendo aqui? Então eu vou seguindo aqui, fazendo um caminhozinho, clicando, ó. Clico, novamente, a imagem fica presa, tá vendo? Então eu vou selecionando. Tá? É melhor você pegar a imagem, tentando evitar a cor vermelha. Tentando ver que o objeto tem detalhes, né? Ó, você quer uma volta, tudo bem? Então eu vou fazer aqui um contornozinho de volta. Venho pra cá, venho aqui, vou indo. Vou acelerar agora a tela para que você possa ver. Quando eu tiver que comentar alguma coisa, eu desacelero, tudo bem? Muito bem. Agora observe que o meu mouse, quando ele chega perto da primeira linha que eu criei, essa bolinha do lado direito ela cria. Significa que se eu clicar aqui agora, ela vai unir as duas pontas e vai selecionar o objeto. Dou um clique, aí ó, você veja que esses ponteirozinhos aqui, que ficaram em volta, esses tracejados, significa que eu selecionei a minha imagem. Como é que eu faço agora? Eu uso a tecla de atalho Ctrl X para recortar a imagem do lugar e dou um Ctrl V para colocar de volta, certo? Vou centralizar a imagem com Ctrl 0. Aí você veja, vou mudar aqui para o ponteiro de seleção para eu poder selecionar a imagem, tá vendo aqui? E eu recortei e cortei. E agora, Timóteo, a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos ter que fazer aqui também. Nós vamos ter que sumir com este fundo aqui, ó, remover, está bem? Entretanto, nós vamos primeiro remover as imagens para depois, então, de uma forma geral, nós podemos trabalhar a remoção do corte que ficou. Sem as imagens aqui fica muito mais fácil do que com elas fazer uma depois fazer a outra. Observe que agora eu tenho duas camadas. Tá? Quando eu recortei e colei, ele criou a camada 1. A camada 0 é a imagem de baixo, e a camada 1 é a camada de cima. Se eu clicar na camada de baixo e clicar, olha o que acontece, tá vendo? Ele seleciona. Clico na camada 1, estando sobre o objeto, eu posso selecionar. Tá? Mesmo que você esteja na camada 1, se você ficar em cima da camada que tem o desenho, clicar no desenho, observe que ele mudou automaticamente. Sozinho ele mudou e eu posso mover o objeto. Tá? Mas como nós vamos recortar esse objeto, é preciso que eu esteja sobre a camada, senão vai dar um erro. Vou ampliar, vou pegar a ferramenta laço de novo e vou começar a fazer o meu corte. Lembrando de tirar fora a cor vermelha. Agora observe novamente, tem a bolinha. Quando eu clicar, ele seleciona então a imagem. Dou um Ctrl X, Ctrl V, ele cola e gera para mim a segunda camada. Veja que a camada 2 está embaixo da 1. Por quê? Porque eu estava sobre a 0, ele então jogou sobre a camada que eu estava. Se eu quisesse fazer o contrário, veja aqui, eu poderia colocar sobre, eu dou um Ctrl X, ao invés de deixar aqui, eu clico na camada 1, dou um Ctrl V. Então ele fica na ordem, se você preferir assim, a imagem de seleção. Vou deixar aqui, você pode fazer isso, tá? E já fica na ordem aqui. Para mim é indiferente, porque eu vou trocar, vou dar nome para essas camadas. Então essa camada aqui, por exemplo, eu vou chamar ela de lápis. Essa outra eu vou chamar de retrato. Tá? É o retrato. E agora eu vou pegar o sexto. Clico na imagem aqui e vou remover. Pego o laço. Muito bem, muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu vou aqui apagar, tirar esse olhinho aqui para sumir com os objetos,
para que eu possa ver somente na tela essa imagem de fundo, tá? É esse olhinho aqui que permite apagar ou colocar de volta. Eu vou selecionar aqui a nossa imagem de carimbo novamente, tá? Aproximo aqui, vou reduzir um pouco o tamanho dele. E vou começar então a nossa pintura aqui para apagar. Tomar cuidado para não pintar aqui, ó, tá vendo? Então quando estiver chegando aqui eu preciso tomar esse cuidado para reduzir o tamanho do pincel, tá? Reduzindo o tamanho do pincel eu consigo pintar sem fazer estrago. Agora o que eu vou fazer? Vou copiar essa linhazinha aqui, eu clico aqui, seguro, bem em cima da linha eu clico, e aí eu começo então agora a produzir a cor que eu quero. Solto, começo, você tá vendo? Ele vai automaticamente pegando a cor de cima e de baixo, e fazendo a linhazinha junto. Pronto. Se nós formos olhar de longe, veja que quase, né, é imperceptível. A mesma coisa nesse daqui. A gente pode começar até aqui por baixo, que o pincel já está pequeno. Só lembrando que de repente você fala, puxa, esqueci como é que foi que ele fez isso. Você segura a tecla Alt, o ponteiro do mouse vai mudar. Esse centrinho é onde você quer, o centro do ciclo. Eu cliquei aqui, está vendo? Clico, solto, continuo com o Alt segurado. Solto um clique. Vou para frente na linha reta, que é onde eu quero que ele faça, é dando a distância de um para o outro, solto o Alt e começo a fazer. Ele começa a produzir o que eu quero. Tá bom? Isso vai facilitar para mim na hora de produzir com maior. Muito bem. Agora eu vou aumentar um pouco o ponteiro. Apertando a tecla abre, fecha chaves. Seleciono a parte de cima, clico, seguro o Alt, solto o clique, lógico. Desço, agora solto o Alt, que eu quero, a distância que eu quero que ele copie. Pronto, nós já finalizamos aqui. Agora nós precisamos colocar os objetos de volta no lugar. Está vendo? Mas, Timóteo, agora ficou complicado, porque agora não tem a imagem. Onde que ficavam as imagens? Aí eu posso simplesmente vir e colocar onde eu quiser, se for o caso. Tá? Já que nós vamos trabalhar com a imagem lá no sistema, então não precisa ficar no lugar certo. Tá? Então você pode simplesmente estacionar os objetos onde você julgar melhor. Olha aqui para mim, quando eu faço isso, fica bom por uma coisa, porque se alguém já conhecer essa imagem, vai ver que não está igual, está um pouco diferente. Você pode criar uma imagem personalizada sua, tá? Onde os objetos não estão no mesmo lugar. Eu poderia até, vamos ver lá, trocar de lugar. Colocar aqui o coisa. Eu poderia colocar aqui o livro no lugar do CD. Está vendo? Isso me proporciona personalizar. Não precisa ficar igualzinho ao que estava lá. Personalizável. Tá? É a sua maneira. Essa é uma forma de você deixar a imagem da sua cara. Tá bem? A não ser que o cliente tivesse te dado a imagem. Você pode dizer assim agora, Timóteo, mas o cliente deu a imagem, ele quer igualzinho. Aí é fácil. Vou lá onde está a imagem, clico nela, arrasto aqui, solto ela sobre o Photoshop para ele fazer uma cópia, ele vai abrir essa imagem, novamente me fala que tem que abrir. Eu venho aqui com o menu editar, mando ele selecionar. Na verdade, vou no menu selecionar e mando ele selecionar tudo. Dou um Ctrl+C,
Vou lá na camada, no arquivo está aberto, vou para o final, vou aqui para o final, dou um Ctrl V, ele vai pôr imagem sobre, tá vendo? O que eu faço então, eu pego os objetos, o cesto, por exemplo, coloco o cesto sobre o cesto, coloco aqui sobre aqui, o cesto sobre o cesto, o lápis sobre o lápis, ajusto aqui. Lembra que eu posso usar seta para cima e para baixo para ficar mais fácil de colocar. Coloco CD no CD, o livro no livro, seta para baixo, para direita, para esquerda para centralizar e coloco a caixa na caixa. Pronto. Venho aqui, escondo a imagem. Pronto, eu já tenho aqui os objetos no lugar. Mas lembre-se, você pode também deixar da sua cara e do seu jeito. Não tem problema. Está bem? Feito isso, o que eu preciso fazer agora? Agora, uma coisa importante. Olha para mim aqui, ó. Está vendo aqui no modo design? Existem formatos de imagem que o VBA não trabalha. Tá? JPEG, teoricamente, é um deles. Ele só trabalha com BMP, GIB, WMF, ICO, CUR, que são imagens pequenas, mas ele não trabalha com imagem PNG, por exemplo. O ideal seria nós transformarmos aquelas imagens em PNG, ou seja, só imagem sem fundo nenhum, para fazer a montagem. A maioria dos casos é assim que nós trabalhamos, para fazer montagem de imagem. Mas no VBA, ele não trabalha com transparência, ele não aceita o PNG. Nós vamos precisar converter aquelas imagens em BMP, o tipo de imagem, o padrão que o VBA trabalha, inserir essas imagens lá e usar um truque para fazer com que a imagem pareça transparente. Que truque é esse? Vamos voltar aqui na imagem. Lembre-se, você se lembra que eu falei para você não cortar, não deixar o vermelho, deixar somente a imagem? Nós cortamos e evitamos o máximo em volta à imagem, no vermelho, porque nós queremos colocar a cor preta no fundo, para que lá o VBA pegue essa cor preta e transforme ela, tire ela e deixe somente o objeto lá. Tá? Esse é o truque. O VBA, quando ele tem uma cor preta de fundo, ele pega essa cor preta e simula essa transparência quando eu coloco lá o objeto para ficar transparente. Tá? É um recurso que a gente utiliza. Então nós vamos fazer isso. Aqui nós precisamos prestar bastante atenção. Tá bem? Vou aqui eliminar as outras imagens, escondê-las para não me atrapalhar. Vou selecionar aqui o objeto balde. Tá? Você veja que ela está aqui, ó, que é o objeto de ferramenta de degradê. Clico com o botão direito sobre ela e escolho então a lata de tinta. Clico sobre a lata de tinta, vou aqui na ferramenta de cor de tinta e pego a cor preta. Já está na cor preta. Clico OK. Venho aqui na área de fundo, tá? E transformo essa área de fundo em preto. Só que eu teria que fazer isso em todas as imagens. Para ficar mais fácil, eu gero uma camada vindo aqui, ó, clicando em criar camada, tá? Criar uma nova camada, arrasto ela para o fundo e pinto essa camada. Pronto. Agora só essa camada está preta e eu posso trabalhar as demais camadas, tá vendo? Sem ter que ficar pintando uma por uma. Eu vou selecionar a ferramenta de corte, venho aqui no alto, quando a setinha fica para cima e para baixo, eu dou um clique, seguro e arrasto, e deixo ela mais ou menos do tamanho do objeto, tá? Mais ou menos aqui do tamanho do objeto. Seleciono, pronto. Aperto a tecla Enter. Quando eu aperto a tecla Enter, ele corta toda a imagem, tudo ficou do tamanho disso que eu fiz. Inclusive essas de baixo, tá? Que eu fiz aqui, ó, ficaram do mesmo tamanho. Mas nós vamos depois voltar isso por normal, porque não pode ficar, senão estraga nossas imagens. Vou no menu Arquivo, Salvar como. Salvar como. Agora aqui embaixo eu seleciono a imagem do tipo BMP. Só que eu vou dar o nome de cesto. Vai chamar cesto BMP. Vamos salvar imagem por imagem. Ele vai aparecer essa janela, é só clicar em OK e prosseguir. Dou um Ctrl Z para desfazer o corte, né, que eu fiz. Até a imagem voltar ao tamanho normal. Tiro o olhinho dessa, vou para a próxima agora. Agora eu clico aqui dentro para fazer a seleção de corte. Coloco. Seleciono em volta do meu retrato. Arrasto em volta do meu retrato. Deixando um espacinho. Tá bom, tá? Vou deixar um espacinho aqui, tá bom. Aperto Enter, vou lá em salvar como. Novamente coloco como BMP. E agora eu coloco o nome de
retrato. Clico aqui novamente, dou um Ctrl Z para desfazer, pego a próxima imagem que é o lápis agora. Clico dentro, ele já põe a seleção de corte e volta. Muito bem. Agora é só recolocar aqui as minhas imagens de volta no lugar. Deixar aqui como está. Vou agora, aliás, desculpe, nós vamos ter que primeiro salvar a imagem também sem fundo, né? Essa imagem aqui nossa sem fundo. A mesma coisa, arquivo, salvar como, e aí você pode salvar como tela principal, também BMP. Muito bem, agora sim. Pronto, só para deixar no lugar aqui, dou um Ctrl S para salvar o que eu fiz e já posso fechar o meu Photoshop e retornar lá para o nosso coisa. Estando aqui de volta agora na ferramenta, como que nós vamos proceder? Primeira coisa que nós iremos fazer é inserir a imagem principal da nossa imagem, do nosso sistema, do nosso formulário. Eu vou na propriedade Picture, tá? É na propriedade Picture que eu seleciono a imagem. Lembrando que a propriedade Picture, ela deixa você selecionar uma imagem para colocar no objeto. Tá? No caso de um formulário, ele coloca como fundo, como background, uma imagem. Tá? Então nós vamos colocar essa imagem aqui. Só tenho que dizer o caminho que está. O caminho que eu tenho lá é área de trabalho, no idiomas, e eu pego a tela principal, clico em abrir, ele coloca a imagem para mim. Você observe que a imagem não está aparecendo aqui, ó. Ela está grande. Eu vou fazer o quê? Trabalhar a propriedade de aumentar a largura e a altura do meu formulário. Como é que eu faço isso de forma rápida e prática? Eu altero a propriedade, altura e largura de forma prática, indo lá no cantinho, no rachurado que fica em volta do meu formulário, que indica que ele está selecionado. Vou no quadradinho aqui à direita, quando o mouse muda para essa posição, clico seguro e arrasto para o tamanho que eu quero. Tá vendo? Mas a imagem continua grande, Timóteo. E se eu for, vai ficar maior que o formulário que eu quero. Então o que eu faço? Lá na propriedade dos formulários, eu vou lá, eu tenho aqui, eu aumento a largura para poder ver melhor, eu tenho aqui o tipo de imagem que eu quero, o tamanho que eu quero que ela fique. Ela está do size clip. Eu quero que ela fique do stretch. Quando eu ponho stretch, ela põe do tamanho que o formulário fica, está vendo? Eu posso reduzir o formulário e colocar do jeito que eu quero, no tamanho que eu quero. Isso é a propriedade que chama Size Mode. A propriedade Size Mode permite eu variar entre 3 opções. E uma delas é deixar com que isso fique stretch, do tamanho que está a imagem, ou deixa a imagem do tamanho que ela é, ou então que ela fique de forma com um zoom, ela seja aumentada. Porque a imagem é muito pequena, você quer que ela fique maior um pouco do que o formulário. Tá bem? Vamos lá. Já coloquei a nossa imagem de fundo, agora eu coloco o objeto. O controle que eu vou usar dentro desse projeto é o controle Label. O controle Label é um controle mais prático. É melhor até, nesse caso aqui, do que a ferramenta de imagem. A ferramenta de imagem tem uns detalhes que a gente tem que trabalhar que para nós aqui não compensa. Vai tomar muito nosso tempo. Já o Label não. O Label eu vou lá, seleciono ele, coloco a imagem e ele fica na opção que eu quero. Somente com fundo transparente. Clico no controle rótulo, clico lá dentro, seguro e arrasto mais ou menos o tamanho que eu quero. E agora eu vou trabalhar esse controle. Eu vou remover o fundo, deixar transparente. Como é que eu faço isso? Através da propriedade Back Style. Tá como opaco, eu ponho como transparente, ele fica transparente. Vou tirar o texto do Caption. Quando eu apago o Caption, eu deixo o controle sem texto nenhum dentro. Está vendo? Vou colocar agora a imagem. Vou lá em Picture. Clico lá, tem uns 3 pontinhos, ele vai me dar a opção de eu pegar a imagem. A primeira imagem que eu quero lá nossa é o do lápis. Eu clico em abrir. Veja que por causa do preto, o fundo ficou transparente. Tá bem? Ele criou esse efeito de transparência. Ajeito mais ou menos do jeito que eu quero, olha só. A largura da imagem, para não ficar tão desproporcional. E coloco ela aqui. Tá bem? Se você precisar colocar no lugar certinho, como a imagem tem que ficar lá no desenho, o cliente pediu para que ficasse igualzinha, você pode colocar primeiro a imagem original,
colocar os objetos sobre ela, depois colocar a sua imagem sem os objetos. Tá? Outra coisa, quando eu trabalho no Mod Designer, eu tenho a opção, é padrão essa opção, que é fazer com que os objetos se movam dentro da linha de grade, aqueles pontinhos pretos que estão no formulário. Eu posso desativar essa opção, tá bem? Tirar essa linha de grade não. Quando eu tiro a opção dele alinhar a linha de grade, eu posso mover mais livremente o objeto dentro do formulário, está bem? Vou lá em ferramentas, opções, e aqui em ferramentas, aqui formato de projetos em geral, eu venho aqui e tiro, olha, alinhar a grade. Eu tiro essa opção de alinhar a grade, clique em OK. Agora eu posso mover o objeto e colocar mais próximo de onde eu quero. Tá? Quando ele está nos pontos, eu não consigo colocar aqui, tá vendo? Porque essa imagem aqui, ela está entre um ponto e o outro, tá vendo? Para ficar mais fácil de eu trabalhar. Para eu poder utilizar essa imagem aqui, e para eu poder colocar as demais imagens sem ter que ficar indo lá no controle, colocar, ir na propriedade, alterar a propriedade para transparente, fundo transparente, o que eu faço? Eu clico nessa imagem aqui, seguro a tecla Ctrl, clico quando estiver nessa seta, ele já muda para mais, eu arrasto para o lado e já deixo com o de igual e ele faz uma cópia da imagem, tá vendo? Só vou no bitmap lá, na Picture, e troco para o próximo objeto que é o retrato, está vendo? Aí eu posso mudar o tamanho de acordo com o que eu quero, para que o objeto fique um pouco maior. A mesma coisa eu faço aqui neste para colocar o sexto. Vou lá em bitmap e coloco o sexto. Aí eu ajeito o sexto para o tamanho que ele tem que ficar. Tá? Põe ele aqui, o quadro vai mais para cá, e esse pode ir mais para cá um pouco. Pego o quadro, seguro com a tecla Ctrl, dou um clique, seguro e arrasto. Agora eu vou adicionar o nosso propriedade Picture e coloco lá o nosso livro. Pronto, tem a composição agora dos meus objetos, tá vendo? E é assim que eu trabalho o design, a parte design do objeto. Agora só fica faltando fazer a parte de programação. Você viu que trabalhar com designer não é... Ser designer, trabalhar com design, não é difícil, é fácil. Tá? Você só tem que, de repente, aprender algumas coisas. O mais difícil é você operar a ferramenta, no nosso caso aqui o Photoshop, que é a ferramenta de edição, mas isso você vai aprender comigo aqui, tem muitos tutoriais na internet que permitem isso. Sem uma ferramenta de edição de imagem fica difícil trabalhar o designer. Tá? Fazer um design bonito, fazer um design conforme a gente queira ou o nosso cliente pediu. Tá? O VBA tem suas limitações? Tem como burlar essas limitações? Tem, você vai aprender isso comigo no dia a dia, tá bem? No próximo vídeo, eu vou estar já trazendo como que esse programa foi desenvolvido. E seria muito bom que você assistisse também esse vídeo, ficasse atento a ele, para que você possa entender como que eu utilizei ali aquelas imagens separadas para criar a programação. Espero que você tenha curtido. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clica lá em inscrever-se, dá um joinha, clica no sininho para você ser lembrado todos os dias dos vídeos que eu vou estar postando aqui. Compartilhe esse vídeo com outro. Né? Outras pessoas também podem aprender muita coisa através desse vídeo. Tá bem? Espero você também lá no Facebook, lá no Instagram, lá no LinkedIn. Se inscreva lá também, porque eu tenho postado também atividades lá, tenho postado outros vídeos lá, mais informações. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou comigo aqui. Foi muito importante para mim. Obrigado e até o próximo.